E eu chamo a atenção de vocês agora para o verso final, para o verso 36. Porque aqui Davi, ele estabelece um contraste muito interessante e muito importante. Olha para o verso 36 quando ele diz assim, preste atenção. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a quê? E não a cobiça. Meus irmãos, aqui Davi pede que o Senhor o ensine, veja só. Ele pede que o Senhor o ensine, que o Senhor lhe conceda entendimento, que o Senhor o ajude a obedecer de todo o coração, e isso tudo converge para essa súplica do verso 36. Aqui no verso 36, Davi pede que o Senhor incline o seu coração para os testemunhos do Senhor e não a cobiça. Qual é a ideia aqui? Qual é o oposto? Qual é o oposto de um coração erudito? Qual é o oposto de um coração que entende? Qual é o oposto de um coração cheio de conhecimento? O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, prestem atenção, é que o oposto de um coração que entende não é um coração sem entendimento. O oposto de um coração ensinado pelo Senhor não é um coração sem ensino. O oposto de um coração que conhece teologia não é um coração sem conhecimento de teologia. O oposto de um coração que conhece grego e hebraico não é um coração que não conhece grego e hebraico, por mais valiosas que essas coisas sejam. O oposto de um coração que compreende de verdade a Bíblia não é um coração que está cansado e não pode se concentrar muito bem. Aqui nós aprendemos, irmãos, que o oposto de um coração ensinado pelo Senhor é um coração inclinado à cobiça. O oposto de um coração ensinado pelo Senhor é um coração que deseja apenas ganhos pessoais, nem que para isso tenha de passar por cima das outras pessoas. O oposto de um coração erudito é um coração egoísta. A única coisa que prejudicará alguém em seu conhecimento bíblico é o egoísmo. É o desejo por ganho egoísta, seja esse ganho de qualquer natureza, ele não se limita apenas a ganho financeiro ou a ganho material. Por exemplo, se você deseja aprender da palavra de Deus, ou se você pede a Deus que mostre a você o que a Bíblia ensina, apenas porque você é curioso, apenas porque você tem curiosidade, apenas porque você é curioso acerca dos decretos de Deus, daquilo que Deus tem escondido do seu povo, ou porque você quer ter mais conhecimento teológico, ou porque você quer se municiar mais, para ter mais argumentos para discutir teologia, ou porque você deseja ter um pouco mais de credibilidade na igreja, ou ainda porque você ama teologia acadêmica. Se tudo se resume a isso, não espere, não tenha certeza, não tenha confiança de que Deus vai responder a tua oração. Porque nenhuma dessas deve ser a motivação. Você não deve pedir que o Senhor te ensine apenas porque você quer saber, apenas porque você quer conhecer, ou porque você quer gastar tempo e tempo discutindo nas redes sociais. Conhecimento de Deus, meus irmãos, é mais uma questão experiencial e moral do que intelectual. Não é sobre o quanto você conhece da Bíblia. Não é sobre o quanto você conhece das confissões e dos catecismos reformados. Não é sobre o quanto você conhece das obras de grandes teólogos da história. Não é sobre o quanto você conhece dos troncos verbais hebraicos ou do sentido dos particípios gregos. É sobre como você reage, é sobre como o teu coração reage ao que o Senhor te ensina.
É sobre como você reage ao que você conhece. É sobre como você vive ou deixa de viver aquilo que o Senhor tem te ensinado através das Sagradas Escrituras. Conhecimento de Deus é sobre isso. Meus irmãos, em todo lugar, são conhecidas muitas histórias de jovens que outrora eram acessíveis, eram mansos, eram amáveis, eram compreensivos, eram prestativos, eram jovens que possuíam espírito de serviço na igreja local, aí começaram a estudar teologia e aí tudo desandou. Começaram a estudar teologia e logo se tornaram brigões, intransigentes, intolerantes, orgulhosos, vaidosos, soberbos. O conhecimento não os tornou mais acessíveis, não os tornou mais mansos, não os tornou mais amáveis, mais prestativos, mais dispostos a servir na igreja local, mais compreensivos. Os tornou julgadores, os tornou valentes. E não pensemos nem por um instante que o problema está no estudo. Não pensemos nem por um instante que o problema está no conhecimento. O problema está no coração. O problema está na inclinação do coração. Para onde o coração tem se inclinado? Se nós desejamos, de fato, conhecer a palavra de Deus e conhecer a Deus, irmãos, então nós precisamos de corações que se inclinem para os testemunhos de Deus.